Tudo bem, de volta com o nosso Você Pode Ser Feliz nesta manhã, rezando com você, colocando sua vida nas mãos do Senhor. Vamos entregar suas necessidades, todas as suas aflições, sofrimentos. Queremos rezar hoje. E hoje, você que tem aí na sua casa, talvez você vive esse drama do alcoolismo, quer clamar esta libertação também, quer permitir, reconhecer e ser ajudado. Vamos colocar você nesta oração. Pode ligar, 0 operadora 19 38 79 620. Estamos rezando também junto com você nesta manhã de segunda-feira. E agradecer a Clemência Fernandes Portillo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que está rezando aqui pelas suas intenções, e ela ficou sócia. Muito obrigado, dona Clemência, Deus abençoe a senhora, viu? Maria das Graças Monteiro, de Campinas, São Paulo, está rezando aqui pelas suas situações também, cura do esposo, situação financeira, etc. E ela também ficou sócia. Muito obrigado vocês por se tornarem comprometidos e comprometidas com esta obra de evangelização. O nome de vocês aqui no nosso altar de oração. Também, rezando com a dona Francisca Terezinha de Melo Junqueira Vaz, de São Paulo, capital, ela está apresentando as suas intenções. Liliane Leg, de Indaiatuba, São Paulo. A Dulciné de Souza Trindade, de Curvelo, Minas Gerais. Também a Raizete de Carvalho, de Rio de Janeiro, capital. Laís de Nazaré Cunha Lima, de Fortaleza, Ceará. Diane Silvestre Vieira, de Bom Conselho, no Pernambuco. Maria de Fátima dos Santos, de Macururé, na Bahia. Também a Rosângela Guilherme da Silva, de Silvianópolis, Minas Gerais. Também ela está rezando junto conosco as suas intenções, a Regina Margarete de Castro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Valdete Barbosa Lima, de Niuaque, Mato Grosso. Tem uns nomes que eu nunca vi na vida aqui, viu? Os nomes de cidade, né? A Maria Adelaide Barroso de Lima, de Pichuna, Amazonas. Maria Alves dos Reis, de São Domingos, Goiás. Iraneide Alves da Silva, de Serrolândia, Pernambuco. Gente, tem muitas intenções hoje. O padre quer pelo menos seu nome e a sua cidade falar, porque não dá tempo de eu ler todos os seus pedidos, alguns pedidos, a maioria aqui, todos eles com intenções sobre o tema de hoje, libertação dos vícios, tá bom? Não só o vício do álcool, mas outros tantos aqui. Aos poucos o padre vai falando, pelo menos seu nome e a sua cidade, você que está participando e rezando conosco, tá bom? E continua ligando, 0 operadora 19 38 79 620, nós continuamos rezando com você. No final do programa, essa oração a todos os pedidos e a bênção da água, nós vamos fazer, você já prepara aí no seu altar para esta oração, tá bom? Não é mesmo, Simone? É isso aí, olha só, esse é o momento em que a gente vai chamar o Padre Alexandre aqui para perto de mim, porque a gente quer dar um destaque para o livro O Poder das Mãos Ensanguentadas de Jesus, 30 dias de orações, graças, curas e libertações. O que eu gosto de salientar... Opa, tá brilhando. O que eu gosto de salientar para vocês aí de casa, né, Padre? A Novena das Mãos Ensanguentadas nascem a partir de uma tradição da Igreja Católica, que é o preciosíssimo sangue de Jesus, a nossa fé de que Jesus tem o poder de nos curar, de nos libertar e transformar a nossa vida. Então essa é a nova edição. O Padre Rodolfo e o Padre Alexandre capricharam. A gente, no outro bloco, leu o testemunho, né, da dona Francisca, falando da questão do alcoolismo do filho, que ele conseguiu, graças a Deus, estar em tratamento. E aí, cada dia da semana, você tem uma reflexão bíblica, você tem uma reflexão para mudança de atitude, porque senão não resolve nada, né, Padre? E tem também um testemunho de vida de alguém que alcançou realmente uma graça. Eu acho que todo mundo podia ter em casa, né, Padre? Com certeza, sobretudo você que é devoto das mãos ensanguentadas de Jesus. A gente fez questão de iluminar a fé com a vida. Então, o livro tem texto bíblico para você rezar à luz da palavra de Deus, reflexão sobre esse texto para você permitir que esse texto transforme e toque a sua vida. Também tem um testemunho, pessoas que pediram a graça, que foram tocados pelo Senhor Jesus e por isso testemunha essa graça. E conclui com um gesto concreto. Por exemplo, você que precisa da libertação do álcool na sua vida. Então você pode procurar uma ajuda, você pode ajudar alguém que precisa também dessa libertação. Ou em outras situações, eu tenho mágoa do meu irmão, da minha mãe. Como é que você cura essa mágoa? Pela graça de Deus, mas também permitindo o perdão dado, oferecido, mas o perdão recebido. Então, são situações concretas que nos ajudam a superar as dificuldades que na vida encontramos. E aqui no livro tem intenções para você rezar, que a gente mais recebe aqui.
desemprego, problema financeiro, família, vícios, morte, não é? Situações de morte na família. São tantas intenções que todos os dias a gente recebe aqui e por isso a gente colocou aí para você rezar a graça de Deus iluminado por essas situações. Então você precisa ter na sua casa este material de oração e de evangelização para você. Pode ligar aqui, ó, 38719620 agora e pode adquirir pelo nosso call center. Quer o livro autografado, o padre assina para você e manda na sua casa. Ele assina rapidinho. Liga pra gente 19 3871 9620 ou acessa shoppingcatólico.com.br. Muito bem, tudo está relacionado hoje porque nós queremos de fato iniciar essa semana de combate ao alcoolismo, trazendo o máximo de elementos que a gente puder para ajudar. Então agora nós vamos conferir um VT em que a gente fala o que é o alcoolismo, como a gente descobre essa doença e como é que a gente faz com essa situação. Vamos acompanhar. Eu sou Fábio Fonseca, psiquiatra e psicoterapeuta. Meu nome é Rodrigo Oliveira Lazzarini, eu sou psicólogo clínico especialista em dependência química. Eu trabalho com isso há muitos anos no consultório e dentro de ambientes de tratamento. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para você a respeito das consequências, dos danos e das soluções para essa doença grave chamada dependência química. O alcoolismo é um transtorno emocional, mental e comportamental que atinge 11% da população brasileira e é caracterizado por uma dependência, uma compulsão ao consumo de álcool, onde as pessoas perdem o controle e perdem a capacidade de gerenciar suas vidas por conta do efeito do álcool ao longo do seu comportamento. Nós consideramos a dependência química uma doença crônica não transmissível, porque se ela não for tratada ou detida em algum ponto, ela tende a piorar, levando indivíduos à morte prematura. Alguns dados relevantes da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, apontam que cerca de 3 milhões de mortes acontecem todos os anos em decorrência do uso abusivo e da dependência de álcool. Esses dados correspondem a 5,3% das mortes em todo o mundo todos os anos. Hoje nós falamos que a dependência química é um conjunto de sinais e de sintomas possíveis observar e relatar através de uma observação clínica, de um estudo clínico, de uma entrevista, algumas vezes simples, com um paciente que procura ajuda no consultório ou dentro de clínicas especializadas. A maioria das pessoas tende a achar que o alcoolismo não é uma doença porque o álcool ele é muito predominante na nossa sociedade. A gente usa o álcool para celebrar, para comemorar e a maioria das pessoas consome o álcool e não desenvolve o alcoolismo ou uma dependência ao álcool. Então, assim como, por exemplo, as pessoas muitas vezes estão expostas ao sol e a maioria delas pode não contrair um câncer de pele, muitas pessoas vão consumir o álcool e não vão ter problemas com o álcool. Então, porque as pessoas consomem o álcool por vontade própria, as pessoas também acham que se é algo que você faz porque você procura, então você não tem uma doença, você de alguma maneira não pode caracterizar aquilo por um transtorno, porque é algo que tem a ver com a vontade e as pessoas sempre acham que tem um controle. Mas na verdade, quando a gente fala de transtornos relacionados ao álcool, a gente está falando de um impacto muito grande e uma parcela das pessoas vão ter muitos prejuízos por conta do consumo do álcool. O alcoolismo, assim como todos os transtornos mentais, a gente não pode falar de uma única causa. A gente sabe que algumas pessoas vão ter uma predisposição genética ou familiar, ou seja, pessoas que têm familiares com problemas com álcool vão ter mais chance de desenvolver o alcoolismo, mas existem outros fatores que estão associados também, como, por exemplo, essa coisa da disponibilidade do álcool, ou seja, onde quer que a gente vá, a gente consegue encontrar o álcool disponível. De alguma maneira, a nossa cultura reforça o uso do álcool, ou seja, se você não bebe, você de alguma maneira se sente meio deslocado ou meio por fora daquele ambiente. E aí, uma série de outros fatores. Quanto mais você bebe, mais isso é reforçado, você já tem uma predisposição genética ou familiar, e aí o consumo de álcool vai sendo cada vez mais intenso e cada vez mais frequente. Então, a partir do momento em que você começa a perceber que em todas as circunstâncias você precisa do álcool para se sentir
presente, se sentir inserido. E quando você acha que o álcool, se o álcool estiver ausente, você não tem mais graça, você não tem mais o mesmo prazer envolvido, ou seja, o álcool começa a permear ou estar presente em todas as situações, a gente começa a ter um uso complicado do álcool. Ou seja, entre o uso social e a dependência, existe uma série de estágios para que o alcoolismo passe a se desenvolver. Não existe um consenso a respeito de uma única causa. Por isso que essa síndrome é chamada de síndrome multifatorial. São muitas as causas e os motivos pelos quais um indivíduo decide beber e, se em algum momento, perde o controle sobre o consumo dessa substância. Nós pensamos muitas vezes na dependência como o estágio final de um consumo problemático de álcool. Mas nós precisamos considerar também que nem todos os dependentes de álcool já tiveram problema com álcool em algum outro momento da vida. Algumas pessoas, inevitavelmente, por fatores genéticos, algumas vezes por exposição dentro da própria família, por proximidade e facilidade de acesso à substância, acabam consumindo essa substância, mas 100% isso eu posso afirmar, das pessoas que iniciam o consumo de álcool jamais imaginam ou pensam em um dia sofrerem do que nós chamamos da síndrome da dependência alcoólica. É muito importante saber que o alcoolismo ele se manifesta de maneiras diferentes em diferentes pessoas. Nós podemos falar que o alcoolismo, por exemplo, nas mulheres, para se instalar completamente, ele demora em torno de 10 a 15 anos, nos homens de 15 a 20 anos, um pouco mais. É possível perceber mudanças no padrão de consumo de substâncias nas pessoas próximas de nós, olhando apenas para o comportamento. Pessoas que tinham o hábito de consumir bebida alcoólica apenas aos finais de semana, passam a consumir durante a semana, muitas vezes dando uma ênfase e uma importância muito grande para esse consumo. É importante ficar atento principalmente a essa questão. Nós entendemos que alguém tem problema com álcool ou com outra substância quando passa a dar muita importância para a própria substância, ou se organizando apenas ou prioritariamente para um encontro com amigos, colegas ou simplesmente para um consumo velado dentro de casa. A diferença entre beber socialmente, um uso abusivo e uma dependência de álcool. Isso muitas vezes é difícil da gente estabelecer ou de fazer a pessoa perceber que ela está tendo uma relação complicada com o álcool, porque, como eu disse, o álcool está muito presente na nossa sociedade. Mas a gente faria algumas perguntas. A gente tem 4 perguntas chaves para a gente tentar identificar se as pessoas já estão começando a ter um problema com o álcool. Primeiro, você já tentou diminuir a quantidade de álcool? Isso já foi uma coisa que passou pela sua cabeça? Você já começou a pensar que você estava bebendo demais? Segundo, você fica irritado quando as pessoas questionam o seu jeito de beber? Terceiro, você se sente culpado pelo álcool, pelo seu consumo de álcool? E quarto, você começa a beber para aliviar o nervosismo? Se você respondeu pelo menos sim a pelo menos 2 dessas perguntas, talvez isso seja um indício de que você esteja começando a ter uma relação complicada com o álcool. Então, são 4 perguntas. Você já tentou começar a diminuir o álcool e não conseguiu? Você se sente culpado? Você fica irritado quando as pessoas questionam o seu jeito de beber? Ou você bebe para aliviar o nervosismo, a ansiedade e já começa a beber muito cedo pela manhã? Então, se você respondeu pelo menos sim a pelo menos 2 dessas perguntas, a gente poderia dizer que o seu consumo de álcool já está ficando mais complicado. Interessante, né? Interessante, preocupante, porque a maioria de nós vem de uma família que acompanhou algum familiar dependente, ou uma roda de amigos, ou alguém que a gente conhece, e aí a gente está falando de algo bem próximo da população, né, padre? Por conta também, não é, disso que o doutor falava, do álcool estar presente na nossa vida e de facilidade para ser adquirido. Qualquer um, em qualquer lugar hoje, não é, pode adquirir qualquer bebida alcoólica, não é? Existe uma lei, inclusive, que não se vende para menores, mas, às vezes, nem sempre isso acontece. Então, a facilidade permite até. E é interessante essas perguntas. A gente também precisa se perguntar, também. Não é? Isso é muito importante, não é? Para a vida da gente. E para ajudar a gente a entender, a compreender, a identificar sinais e ajudar você aí a perceber na sua vida ou na sua família, no seu círculo de amizade,
se o álcool é um problema na sua vida, a gente tem convidados aqui, né, Simone? Isso aí, a gente tem o Dr. Marcos Romano, psiquiatra, e é muito bom a gente tê-lo aqui pertinho, porque vai nos ajudar a ampliar nosso horizonte e a conversar sobre aquelas dúvidas que nós e você aí de casa pode ter. Manda pra gente, não perde tempo não. E nós também queremos contar a história do Amaro, que vem batalhando, lutando contra o alcoolismo e a gente sabe que é constante, é um compromisso. Há 33 anos ele disse, chega disso na minha vida, e a gente está preservando a imagem do Amaro, inclusive esse é um nome fictício, porque a gente quer contar um caso real, que está perto da gente, que está acontecendo e que é possível sair dele. Então a gente começa com o Dr. Marcos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Doutor, normalmente, quando um familiar nosso é dependente do álcool, a gente não sabe o que fazer, não sabe como agir. Se fica falando toda hora, se fala quando a pessoa está alcoolizada, depois, às vezes, a pessoa não aceita. Que indicação você daria para a gente ter uma melhor abordagem para o nosso familiar? Acho importante lembrar que o alcoolismo não se desenvolve da noite para o dia. Então, se chegou no ponto que você mencionou, essa família provavelmente assim ou fez vista grossa por um tempo ou deixou de agir quando necessário, para que chegou ao ponto de se configurar como um alcoolismo que está perturbando a família, né? Então é necessário que cada um enxergue a sua participação e seu papel nisso e passe a agir de maneira adequada, né? Evitar conflitos é importante, mas também é importante deixar de fingir que não está vendo, deixar de falar quando necessário. É necessário desenvolver prudência, discernimento, sabedoria para falar na medida certa e na hora certa. Então não adianta confrontar um familiar quando ele está alcoolizado. Só vai elevar o nível de tensão, só vai piorar as coisas. As atitudes têm que ser resolutivas, então brigar não vai adiantar. O que adianta? Encorajar e motivar a pessoa. Mas para isso é necessário que ela esteja consciente do problema e dos problemas que ela causa com isso. Então é necessário ir expondo, ir mostrando, né, para que ela se dê conta da gravidade da situação. Em seguida, o familiar precisa motivar e encorajar a mudança. A mudança não é um processo fácil. O familiar se engaja junto na mudança, oferece ajuda, seja a busca de um profissional, seja a busca de um grupo como a AA, né, mas o familiar estando junto. E não, por exemplo, como muitas vezes acontece, o familiar aproveita a situação para, numa disputa de poder, desqualificar o outro que bebe, né, e se promover em função disso dentro do ambiente familiar. Aí só piora, né? Seu Amaro, nós temos um caso concreto aqui. Dentro de tudo isso que nós ouvimos, né? Como é que foi na vida do senhor? Como é que você começou a perceber que isso te atrapalhava ou não tinha consciência de tudo isso? Bom dia, padre. Bom dia. Sua bênção. Deus abençoe. Simone, obrigado pelo convite. Bom dia. Dr. Marcos, obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade, porque sempre que eu posso falar alguma coisa a respeito desse problema do alcoolismo, quem se reforça de não voltar a fazer uso sou eu. Então, o programa que eu participo, que é sugerido por Alcoólicos Anônimos, é um programa muito egoístico. Eu tenho que cuidar muito bem de mim. Me foi sugerido que eu me conheça, saber quais são as minhas falhas e o meu potencial para tentar diminuir essas falhas. Falhas essas que talvez me levaram lá atrás a fazer o uso do álcool de uma forma indiscriminada, né? E isso me trouxe consequências. Eu não pretendo passar por aquilo tudo de novo. Como foi dito na reportagem, é muito difícil de você colocar caso a caso. Muitas pessoas tiveram percas fantásticas, outros não perderam quase nada. Porém, o alcoolismo não tem volta. Ele pode sim ser evitado. A matéria do programa, você pode ser feliz? Sim, útil, digno e feliz, desde que eu me proponha a fazer algumas coisas em função disso. E aí, no decorrer do programa, acredito que eu vou poder falar um pouquinho a meu respeito e o tanto que conheço de pessoas hoje que vivem infelizes, são milhares de pessoas. Me chamou muita atenção um dado que eu falei na abertura do programa,
deixa eu ver se eu tenho ele aqui, que diz o seguinte, que ainda que em 2018 tenha reduzido um pouco o consumo de álcool no Brasil, que ele subiu significativo entre jovens de 13 a 15 anos. Eu fiquei boba, porque eu tenho um menino, eu não imagino ele com 13 anos ingerindo bebida alcoólica, e assim espero. Como foi? Com que idade você começou, Amado? Eu comecei mais ou menos nessa faixa, com 13 anos. Logo de cara, num parque de diversões, onde eu me propus a fazer um trabalho, numa barraca de tiro-alvo, eu já consegui manipular um amiguinho para dizer que quando ele fosse atirar, mesmo ele não acertando o alvo, eu ia fazer com que aquele alvo caísse e nós íamos ganhar 1 litro de alguma coisa para bebermos após o encerramento da nossa atividade. Isso me trouxe consequência imediata. Eu fui brincar nos outros brinquedos após o meu expediente ali, né? E eu tinha acesso ao parque todo. E num dos brinquedos, a facilidade com que eu havia bebido e a quantidade já, eu quebrei o braço numa brincadeira por consequência já do álcool com 13 anos para 14. E isso depois foi crescendo, as pessoas com as quais eu convivia, meus amigos de escola, nós nos reuníamos e eu sempre fui um dos que bebeu mais do que a maioria e alguns até nunca beberam. Eu conversava com o Dr. Marcos em off na recepção e hoje é muito comum nós vermos isso cada vez mais cedo. Eu tenho uma neta de 20 anos, ela foi recentemente num evento, ela falou, vô, eu fiquei de cara. As pessoas, ao chegarem no evento, já era dado um vasilhame de bebida para cada um, sem perguntar se eles queriam aquilo ou não. E alguns saíram de lá carregados. Caramba. Então, nós vemos isso. É difícil de se pensar em como trabalhar a ideia de conter isso, né? Porque eu precisei sofrer um pouco e fazer pessoas sofrerem e para chegar num ponto de falar, não, eu não quero mais isso para mim. Né? Doutor, desculpa, padre, é que eu tenho esse caso na família, meu pai, eu lembro a primeira vez que eu identifiquei que existia alguma coisa errada e eu tinha 4 anos, e era muito cedo, e a minha família sofreu muito, e essa memória de que tinha alguma coisa errada com meu pai me afetou demais muito tempo, porque é aí que a figura do pai se desmancha um pouco. Mas meu pai, graças a Deus, parou sozinho com uma determinação absurda e ele é um exemplo para mim de que quando você quer e você toma consciência, você consegue. Então, um beijo pro meu pai se estiver vendo, porque esse tema essa semana eu quero honrar e respeitar meu pai também. E todas as famílias que passam por isso. E aí eu tinha uma pergunta para te fazer que me persegue muito tempo. Quando que você vira a chave na cabeça? Quando que o ser humano diz assim, não dá mais? O que é esse momento de lucidez? Você usou uma palavra, que é determinação, que eu acho uma palavra muito boa. E o Amato usou uma outra palavra que eu acho muito boa, que é a decisão. Decisão que ele tomou há 33 anos. Né? Isso remete a quê? Remete a um senso de responsabilidade. E é aí que a gente precisa entender que alcoolismo não é uma doença como as outras, porque ninguém precisa de tomar uma decisão para sarar de uma pneumonia. Estamos lidando com um problema que, em grande medida, é fruto de más escolhas que a pessoa faz ao longo da vida. Então, o momento da virada da chavinha é quando ela ganha um senso de responsabilização, que a faz responsabilizar-se pelas escolhas dela, que a faz entender que ela precisa começar a mudar as próprias escolhas para mudar as consequências dos seus atos. Então esse é o momento. Enquanto ela acreditar que ela é assim porque nasceu assim, ou ela é assim porque a sociedade a fez assim, ou que ela é assim porque não tem outro jeito, ou que ela é assim porque ela sofre de uma doença e não há nada que ela possa fazer, enquanto ela acreditar em ensinos enganosos dessa maneira, ela não vai virar a chavinha para se engajar em processo de mudança. Faz sentido? Faz sentido. O vício, então, doutor, para a gente amarrar essa pergunta da Simone, o vício, seja ele qual for, álcool, droga, cigarro, enfim, comida. Seja ele qual, o vício, ele precisa necessariamente da consciência da pessoa. Veja, a pessoa tem que ter a consciência de que ela precisa
de uma ajuda, por exemplo. Não é? Sim, e que ela precisa mudar as decisões e as escolhas dela, né? Porque o vício decorre de um processo que foi longo, não foi de uma hora para outra, em que houve uma série de más escolhas, uma série de decisões muito ruins que ela precisa começar a reverter, né? Então ela só pode fazer isso se ela se responsabilizar pelas escolhas dela. Eu acho interessante isso que o senhor falou por conta do não tem outro jeito, se eu não beber, não sou aceito, não é? E etc e tal, não é? Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, lembrando que nós também temos dentro da Igreja Católica a Pastoral da Sobriedade, um trabalho maravilhoso que a gente vai falar ainda essa semana e que a gente pode buscar ajuda. Gente, sempre tem como buscar ajuda. A gente sai para o intervalo e já volta.